Eu decidi virar morador de rua pelos próximos 30 dias. Eu tenho algumas regras nesse vídeo. Durante esse tempo eu preciso ficar pelo menos 7 dias em 3 cidades principais. Além de que eu não posso usar meu próprio dinheiro. Só o dinheiro adquirido como morador de rua. E a última regra é que o dia 1 já começou. E agora é meia-noite, o que significa que eu só posso voltar pra casa de novo depois da meia-noite do dia 30. Por mais que eu já tô em situação de rua e preciso chegar na primeira cidade da série, que é Gramado, agora tá de noite, então eu vou tentar dormir na praça da minha cidade mesmo. Já amanheceu, mas a verdade é que eu não dormi. Na verdade, eu passei a madrugada toda editando os mini vídeos dessa saga, 30 dias morando na rua, que foi um formato de série de vídeos virais que eu criei justamente pra poder patrocinar produções independentes como essa. Agora sim começou oficialmente o primeiro dia e eu caminhei pra fora da minha cidade, porque eu preciso ser mendigo em Gramado e não aqui. Mas como mendigo não tem dinheiro, o que me resta é pedir. Eu resolvi pedir carona. E o melhor é que o primeiro carro que eu fiz sinal já me deu carona. Essa região aqui do Rio Grande do Sul é incrível. Enfim, eu continuei pegando mais caronas. As próximas 4 não foram tão rápidas de conseguir que nem a primeira. Então até 11 horas eu tinha avançado 80 quilômetros. E ainda faltava bastante, obviamente. Eu já tava com muita fome e não ter dormido no dia anterior baixou ainda mais minha energia. Ainda bem que em Santo Ângelo, que foi a cidade que eu parei, eu tinha um melhor amigo do tempo da escola que já fazia 6 anos que a gente não se via. Mas eu consegui pedir comida pra ele e ele trouxe bastante. E ainda bem que o tema é viver como mendigo, porque se hoje fosse um dia que eu tivesse que trabalhar, eu não aguentaria, o dia tava extremamente quente. Eu passei a tarde borrifando água na minha pele com esse spray pra aliviar o calor. E grande parte do dia também eu passei conversando e andando com aquele meu amigo. Inclusive ele me ajudou muito nesse dia, também psicologicamente, que eu recém tinha lançado esse projeto. E um dos poucos comentários que eu recebi logo de cara foi dessa tia minha, que é uma pessoa que eu não via há 10 anos. E eu já tava extremamente cansado, eu não tinha certeza do futuro que a série tomaria. Tudo que eu precisava naquele momento era conseguir ter fé no meu trabalho, acreditar que eu seria capaz de tirar do papel esse que eu já tinha planejado como o maior trabalho da minha vida. Mas esse comentário foi a coisa perfeita pra conseguir me abalar ainda mais nesse primeiro dia que já tava sendo tão difícil. Então ter o Victor me apoiando psicologicamente nesse primeiro dia foi essencial pra mim não desistir logo de cara. E pra conseguir continuar, eu precisei também responder à altura. Mas enfim, isso passou, anoiteceu, o clima deu uma melhorada, meu amigo me deixou, só que agora eu não tenho lugar onde dormir. Foi quando eu tava sentado na calçada na frente da casa dele e veio essa mulher me pedir dinheiro. Ela me contou uma história que precisava voltar pra casa e não tinha dinheiro pro Uber. E eu contei pra ela que tava em situação de rua, só não imaginei que ela iria se sensibilizar tanto comigo, a ponto dela ligar pro filho dela e convencer ele a me deixar dormir na casa dele. E na casa do filho dela eu contei tanta mentira. Disse que tava em situação de rua porque queria chegar em Gramado, queria chegar em Gramado porque queria viajar porque minha ex terminou comigo, eu fiquei perdido e sem sentido na vida, e pra rearrumar um sentido na vida eu tava fazendo tudo isso. O que até me deixou um pouco mal, na verdade, porque justamente o filho dela me contou que ele namorou uma menina que deixou ele exatamente do mesmo jeito. Mas o que vale é que eu ganhei comida, eu consegui tomar banho e consegui dormir no sofá do filho da senhora, que era bem mais confortável e seguro do que a rua. Logo cedo eu só me arrumei rapidão e já fui pedir carona novamente. E até às 11 horas foi bem difícil de conseguir carona naquela região. Porém a carona que eu mais demorei pra conseguir foi extremamente importante. Entrei no carro de 2 caras e um deles me deu 20 reais. Agora meu saldo já saiu do zero e ainda nem cheguei em Gramado. Também ganhei um repelente, um sabonete de hotel e um protetor labial. Todos foram bastante úteis. Porém quando eu tava achando que já tinha tido muita sorte, aconteceu outra coisa incrível, que eu consegui uma carona direto pra Passo Fundo. Pô, já tava feliz de ter chegado até lá, mas eu pensei, será que hoje eu ainda consigo chegar mais longe? Foi então que eu comecei a procurar em aplicativo de carona, uma carona até Gramado. E eu não encontrei nenhuma, porém para cidades perto, como Caxias do Sul, tinha várias. O problema é que elas estavam custando em média 50 reais e eu só tinha 20. Foi quando eu lembrei das minhas técnicas avançadas de negociação. Na primeira tentativa de usar minha técnica, já fiquei animado porque o motorista me respondeu, só que eu quase perdi a esperança quando ele parou de me responder. Só que teve um negócio que eu fiz que mudou tudo. Please. Ele aceitou a carona. Eu embarquei e esse era um dos caras mais legais que eu já conversei na minha vida. Inclusive eu quero deixar uma observação aqui, que foi um privilégio todas as pessoas incríveis que eu encontrei nas caronas. Acredito que eu dei bastante sorte. Enfim, consegui chegar em Caxias do Sul. Cheguei muito cansado, mas pelo menos agora eu tava mais perto que nunca de Gramado. E a última sorte que eu tive no dia foi que no pouquinho tempo que eu andei por Caxias antes de escurecer, encontrei um terreno abandonado que tinha um colchão. Depois, quando tava escuro, foi perfeito pra eu
voltar pra lá e conseguir dormir. O que eu não contava era com o frio que fica quando você vai dormir sem teto. Mesmo em um dia que tava fazendo tanto calor. Porém, usando literalmente todas as roupas que eu tinha, foi tranquilo de dormir. Mas foi literalmente todas mesmo. Eu usei todas as bermudas nas pernas, me cobri com minha toalha e meu cobertorzinho. Embaixo do meu moletom eu coloquei todas as camisas que eu tinha, até todas as cuecas. Em cada mão eu coloquei 2 ou 3 pares de meia. E assim que eu amanheci no terceiro dia. Uma curiosidade é que Caxias foi a cidade mais complicada pra carregar o telefone. Não tinha tomada nas praças, por exemplo. Então na noite do dia 2 eu carreguei o telefone num barzinho, editei vídeo lá também. E amanhã do dia 3 eu passei toda em um hospital, carregando e editando vídeo. Depois caminhei bastante pra sair de Caxias, consegui pegar mais 4 caronas. Agora só faltam mais 36 quilômetros pra chegar em Gramado. Foi quando eu peguei uma carona de só mais 4 quilômetros. Mentira. Ele iria andar só mais 4 quilômetros. Só que como eu fui uma pessoa muito legal, com ideias muito legais, foi tudo falso, eu tava só manipulando ele. Ele andou mais 32 quilômetros comigo só pra me deixar no meu destino final. E eu tava planejando chegar em Gramado só no dia 4. Agora eu já tô adiantado por causa de várias sortes. Esse também foi um momento que eu parei pra refletir um pouco a beleza de todos esses conjuntos de coincidências que mudam o nosso destino. Eu andei um pouco por Gramado até encontrar esse parque com esse lago. Foi perfeito pra mim porque era um local coberto que tinha tomadas. Nesse parque também tem um monte de casinhas decorativas que tem uns murinhos na frente que você consegue dormir escondido. E eu até dormi em um desses por 3 horas. Aí o chão de pedra era bem desagradável, então eu resolvi ir até um banco de madeira lá na área coberta onde tinha as tomadas, que é um lugar bem exposto, então mais cedo tinha gente, mas agora de madrugada já não tinha mais ninguém. E dormi o resto da noite lá mesmo. Nesses dias eu tava acordando todos os dias 5h30, que era o horário que o dia tava clareando. E esse foi um dia que amanheceu e ficou mais frio. O que me salvou foi uma técnica avançada de colocar a capa de chuva que é de plástico por baixo da roupa. Então eu conseguia reter mais calor. Como ontem acabou toda a comida que eu ganhei do meu amigo no dia 1, acabei precisando comprar um almoço agora com o dinheiro que eu já tinha. Claro que eu fiz a melhor escolha com todo o conhecimento de nutrição que eu tenho, eu sou profissional. Comprei miojo porque com tanta atividade física, o meu corpo tá perdendo muito sódio. E o leite é porque eu tô ingerindo muito pouca proteína. E eu investi também em lenço umedecido. Depois de 2 dias sem tomar banho, eu tinha que dar um jeito. E deu certo fazendo um esquema aí de molhar a toalha na pia. E depois desse banho eu fiquei uma nova pessoa. E por mais que eu tô vivendo como mendigo, na verdade o meu foco principal sempre vai ser crescer como criador de conteúdo. Por causa disso que eu próprio me liberei a fazer publis também na série. Então do pagamento da publi, por exemplo, eu vou poder usar R$100 na série. Então a tarde do dia 4 foi só trabalhando nessa publi. E eu entreguei ela toda certinha, só que eu não sabia que a marca não iria me pagar na hora. Primeiro tem toda a avaliação, se vai ser aceito. Como eu ainda não tinha trabalhado dessa forma, eu não sabia. Então hoje eu trabalhei, mas vou continuar sem o dinheiro. Mas hoje também é dia de começar a cumprir missões pra me tornar o melhor mendigo do Brasil. A primeira missão da lista é dormir na rua torta. Por isso que eu fui lá de noite, só que eu só fiquei meia hora e fui embora porque tava muito cheio. Então eu resolvi voltar pra minha área coberta pra recarregar o telefone. E só voltei lá depois das 11, quando já tinha bem pouca gente. Só que aquilo lá nunca ficava vazio. Então eu entrei lá num cantinho, tentei dormir, eu fechei os olhos, fiquei bastante tempo lá. Só que essa desgraça dessa rua é muito iluminada, não tinha como dormir lá. Então eu dormi literalmente? Não. A missão foi cumprida? Sim. Porque a rua também não é literalmente torta, então tá valendo. Mas eu também passei do dia 4 pro dia 5 lá na rua torta, porém pra dormir de verdade eu voltei lá pro meu banco do parque. Agora a série já tá com um público grande. E teve um seguidor meu que pediu pra me encontrar. Foi quando eu tive a ideia de me inspirar no Blusão, que é um grande mendigo brasileiro. E ele cobra pra enviar salve pros fãs. Então foi assim que na cara dura eu cobrei R$10 do João pra encontrar ele. E ele pagou. Na real ainda foi melhor que isso. Eu encontrei ele, ele me deu uma bolachinha e ainda me deu mais dinheiro. Só que nem tudo é melhor do que se espera. Durante a MD30 eu vou passar 7 dias nas 3 cidades principais que eu vou usar pra avaliar qual que é a melhor cidade do Brasil pra ser mendigo. E hoje vai ser o terceiro, ainda vai ser de boa. Porém, segundo a previsão, os próximos dias eu já não vou conseguir dormir aqui. Vai ser tão frio que eu não vou conseguir aguentar. Então agora se inicia um plano de sobrevivência. Vou pra próxima cidade, continua a saga. E no final dos 30 dias eu volto pra Gramado pra terminar os 7 dias de Gramado. Porque nesse frio eu não vou conseguir sobreviver e eu preciso sobreviver, né? E algo muito bom foi encontrar essa viagem. Já amanhã, direto pra próxima cidade. E por só R$80. Porém, eu ainda não tenho R$80. Eu até já falei, mas uma das poucas coisas boas de ser mendigo é não precisar trabalhar. Porém, eu preciso sobreviver, então vou ter que abrir uma exceção pra isso e vou vender bombom pra conseguir o dinheiro pra sair amanhã de Gramado.
Foram 2 horas vendendo, mas deu super certo. No começo até tava demorando bastante as vendas, mas no final uma menina que nem me conhecia deu uma gorjeta de 15 reais e nem levou bombom. Esse dia foi incrível, porque eu consegui o dinheiro e ainda sobrou uns 10 bombons que eu pude comer. E até agora na série eu não tinha sido tão feliz igual eu fui quando eu comi esses bombons. E em situação de rua, você enxerga as coisas de outra forma. Eu voltei a olhar as casinhas do parque pra tentar entrar em alguma ou dormir de alguma forma mais confortável. Foi quando eu achei debaixo de uma das casas uma morada de um morador de rua. Só que como não tinha comida, nem tipo uma escova de dente, imaginei que devia ser de alguém que já foi embora. Tive a impressão de que a pessoa já não tava mais morando lá. Então eu encontrei o lugar perfeito pra eu dormir. Inclusive essa foi a melhor noite de sono até agora. Lá tinha cobertas muito boas e é um lugar protegido do vento. E foi tão bom dormir ali que eu decidi agora que não precisava mais deixar gramado. Agora eu tenho um esconderijo perfeito pra me proteger do frio. Cancelei a viagem e posso ficar com o dinheiro. Porém, definitivamente hoje eu preciso conseguir lavar roupa, que eu não tenho mais nenhuma limpa. E como agora eu já sou um mendigo popular, consigo um seguidor pra ir na casa dele lavar roupa. A vez, sequei minha roupa e consegui comer também. Só que quando eu fui voltar pro meu esconderijo... Desculpa a pergunta, é que eu acabei dormindo aí ontem. Eu vi que teve alguém, cara, eu tô aí meio direto. Ah, tá, não. Valeu? Claro que isso era esperado, mas eu tinha montado uma teoria muito boa pra achar que aquilo lá tava abandonado. O problema é que essa noite eu já deveria ter ido embora. É uma das noites que eu disse que o frio ficaria tão frio que não daria pra dormir. Fiquei na frente de uma casinha, consegui me proteger do vento lá. O chão era de pedra, então não tinha como dormir lá, só que tinha 2 cadeiras. Tentei fazer as cadeiras de cama. Foi assim, tentando e não conseguindo dormir, que eu cheguei às 3 da manhã e ainda não tinha conseguido dormir. Então voltei lá pro meu banco onde eu tinha dormido as outras noites. Porém, nem lá eu tava conseguindo dormir por causa que lá tinha muito vento. Porém, atrás desse banco tem um galpão decorativo. E procurando de toda forma alguma solução, eu resolvi subir em cima do banco pra ver se era possível entrar dentro do galpão. Caso pelo forro, porque ele tava totalmente trancado. E deu certo, consegui pular lá pra dentro, consegui dormir no chão de madeira, que não é frio, e também protegido da chuva e do vento. Enfim, foi uma grande conquista. Por mais que essa noite só consegui dormir 3 horas, porque eu tava com medo de ser visto dentro desse galpão, então eu já saí cedinho pra não correr o risco de perder o único lugar que eu tinha pra dormir. E de novo me encontrei com um seguidor, mas dessa vez foi o Juan que me encontrou. Ele é um cara muito legal, ele me trouxe sanduíche, amendoim, um moletom e um cobertor, além de mais 20 reais. Além de que eu fiz alguns amigos também no parque e ganhei bolacha. E mais, 2 seguidores também me trouxeram salgadinho, então foi um dia muito tranquilo de comida. Antes disso, eu tinha assim passado um pouco de fome nos dias anteriores, mas eu tava sempre tão preocupado com a minha sobrevivência e com os vídeos, principalmente, que a fome não foi nem algo doloroso, foi só um detalhe. E com esse clima de esperança, hoje eu resolvi ir na igreja, e a Universal foi minha primeira escolha. Só que não foi nada mais do que 1h30 parado, só tentando não dormir, porque eu tava muito cansado. Como sobrevivi à igreja, pude vender um lugar no céu pra uma moça a 5 reais. E cedinho mesmo, já entrei no meu galpão pra dormir, que eu tô destruído. E sinceramente, no dia 8 eu tô muito bem. Não me falta comida, roupa limpa, dinheiro. Resolvi tirar o dia pra ir nos pontos turísticos grátis de Gramado, que não são assim muito interessantes, mas não vamos ser chato, tá? É legal, é legal. Pra deixar esse dia melhor, só um banho. Foi o que eu pensei. Por isso eu aceitei o convite de um seguidor que morava em Canela pra tomar banho na casa dele. Caminhei 4 km só pra tomar esse banho. Não tinha calculado que 4 km seria quase 2 horas caminhando. Foi quase 2 horas caminhando. Então só tomei banho e já tive que voltar, porque eu tinha a regra de precisar dormir em Gramado. Então agora foram mais 2 horas caminhando pra voltar. Mas foi caminhando 2 horas na chuva, segurando um guarda-chuva que eu peguei no lixo, que na verdade me salvou de bastante frio. Eu usei ele principalmente pra me proteger de muito vento que tava tendo. Por mais que não funcionou muito, também me protegeu um pouquinho da chuva, obviamente. E eu cheguei no meu galpão meia-noite encharcado. E desde tarde eu não tinha comido nada. Então eu posso dizer que não valeu muito a pena esse banho, né? Porém passou, e ainda bem que o Juan tinha me dado a coberta também. Essa noite ela foi essencial porque minhas roupas estavam molhadas. E eu até dormi um pouco molhado, mas por causa da coberta eu não passei frio. O que não me impediu de acordar destruído. Eu tava tão cansado que nem fome sentia mais. Não conseguia editar o vídeo que precisava. E como tava muito frio, chovendo o dia todo lá fora, eu passei praticamente o dia todo só deitado dentro do galpão. Também acabei precisando muito desse descanso. Foi um dia que só sair pra comprar algo pra comer já foi extremamente difícil.
Eu tava esgotado real. Porém, mesmo assim, fiz um dos vídeos que é mais importante pra mim. Saí de casa há 1 ano e meio atrás, quando eu tinha 17 anos. E eu não sabia de nada, todos os meus planos deram errado. E nesse tempo eu até ganhei algumas, mas perdi inúmeras vezes. E eu imaginei que deveria existir algo por trás de tanta derrota e frustração. Foi quando eu decidi juntar tudo de ruim que eu já conheci e transformar isso em algo bom. E foi assim que nasceu a MD30. Foi a falta de medo de errar que me ensinou tanto. E hoje foi um dia que, mesmo cansado no físico e mentalmente, mesmo assim eu fiz o básico, porque o mundo não vai parar independente das nossas condições. Mas nem por isso que a gente não vai precisar de dias de descanso, pra depois poder continuar sendo o melhor mendigo que a gente pode ser. No dia 10 eu fui acordado 1 da manhã. Um cara entrou no meu galpão pela janela. Tava tudo escuro, eu imaginei que podia ser da polícia. Mas ele logo me contou que um dos amigos que eu tinha feito lá no dia 7 contou pra ele que eu tava dormindo ali no galpão. O rapaz então era um músico que tava morando na casa da namorada dele. E como eles terminaram, ele foi meio expulso. E agora não tava conseguindo dormir lá fora porque tava frio demais. Então eu deixei ele dormir lá, obviamente. E em troca, no outro dia ele me ajudou a cumprir uma das missões, que era convencer alguém a andar 5 km junto comigo. Esse dia eu comi alguns miojos. E nessa jornada também muitas vezes me disseram que eu era andarilho, viajante, mochileiro, mas não tem nada a ver, eu sou mendigo. Por isso que hoje eu vou pedir esmola. Foi o que eu fiz por 2 horas e, sinceramente, achei que essa parte seria mais difícil. Mas eu vi que as pessoas se importaram muito menos do que eu imaginei. Algumas riram, outras criticaram, algumas até tiraram foto ou gravaram. Mas 1 minuto depois disso, você vê elas caminhando pra longe. Nem lembram mais que você existe. Foi assim que eu finalizei o último dia em Gramado. Dormi a última noite no galpão e tudo pronto pra amanhã ir embora. Eu já morei na rua 7 dias em Gramado. E agora eu tenho que ser mendigo em Florianópolis por 7 dias. Esse é um vídeo de uma série de vídeos em que eu estou vivendo em situação de rua por 30 dias. Inclusive hoje eu tô no dia 11. Ontem eu pedi esmola e dormi o 7º dia aqui em Gramado, finalizando tudo que faltava na cidade. E felizmente eu posso ir embora da cidade, porque Gramado é muito frio. Essa foi de longe a maior dificuldade aqui. Porém eu já tô com dinheiro pra ir embora e peguei essa viagem por uma carona paga direto pra Floripa. Só que nessa carona, além de que em muitos e muitos comentários, desde o dia 1 eu venho recebendo bastante deboche, falando sobre eu estar sendo morador de rua com a minha aparência. E até agora eu não tinha respondido isso, mas pra responder de verdade eu vou ter que sair um pouco do vídeo agora e voltar 1 ano atrás. Minha vida tinha dado totalmente errado e longe de ser por minha escolha, eu precisei até dormir um dia na rua. Eu passei fome por algumas semanas. Eu sei o que é passar dificuldade com a mesma aparência que eu tenho hoje. Na verdade eu era até 1 ano mais novo. Passei por isso quando eu tinha 17. E eu garanto que ter a minha aparência não deixou nem um pouco fácil a experiência. Eu tava fudido e muita gente simplesmente não acreditava em mim por conta da minha aparência. Foi um tempo que isso não me trouxe benefício nenhum. E hoje a principal causa de eu tomar tanto hate é justamente por conta da minha aparência. E hoje, claro, eu trabalho com a minha imagem, claro que eu tiro vantagens por conta dela, mas também já quase morri só por conta dela. Então pra você que fala de mim reclamando de preconceito, não seja você preconceituoso igual as pessoas que você está criticando. Mas a carona deu certo. E do aeroporto de Floripa eu caminhei 2 horas até o bairro mais próximo. Como eu tô com pouco dinheiro, eu não quis gastar com ônibus ainda. E eu fiquei tão bolado com o frio de Gramado que na primeira vez que eu encontrei já tive que tomar banho de mar. Só que quando eu saí do mar eu tava morrendo de fome. Por isso eu comecei a procurar qualquer coisa pra comer. Primeiramente encontrei alguns pés de pitanga que deu pra dar uma aliviada na fome. Só que a maior sorte foi encontrar uma marmita na frente de uma loja de frutos do mar. Provavelmente era uma marmita que sobrou e eles deixaram ali no chão pro cachorro. Porque do lado dessa marmita tinha uma outra marmita só com água. Então eu dividi a refeição com o cachorro. Porque eu peguei a comida, mas eu deixei a água pra ele. E agora eu até queria continuar nesse bairro pra tentar dormir aqui. Acho que poderia ser algo interessante, só que eu não tava conseguindo lugar pra carregar o telefone. Tive que pegar o ônibus pra ir pro centro mesmo. Inclusive escureceu e eu tava andando pelo centro, procurando um lugar que eu pudesse dormir. Eu encontrei uma marmita em cima de uma lixeira que ela tava na metade. Era feijão, arroz e farofa. E eu também comi e tava muito boa. E isso foi exatamente tudo que eu comi no dia. E pode até parecer nojento, mas não tem nada demais. Porque com certeza foi um morador de rua que ganhou aquela marmita e não conseguiu comer tudo. E deixou ela bonitinha ali em cima da lixeira. Eu só aproveitei. E depois foram uns 3 quilômetros assim pelo centro de Floripa procurando algum lugar pra conseguir dormir. E a estratégia que eu tentei usar foi procurar um lugar onde os moradores de rua que estavam dormindo ali eram organizadinhos, dormindo um perto do outro em um lugar que parecia ser seguro. E foi assim que eu identifiquei a área que eu acabei dormindo e vi que ela era boa pra dormir lá. Só não dormi perto dos outros moradores de rua porque eu não queria dormir em um lugar tão bem iluminado.
Pra mim é muito mais difícil de dormir. Mas eu encontrei esse lugar que eu achei seguro. Andei uma quadra mais pra frente e dormi num estacionamento pequenininho, aberto pra rua, em que não tinha muita iluminação. Acordei 4h30 porque tava bem desconfortável dormir no chão. E fui pra rodoviária pra poder editar meu vídeo lá. Mas também escovei os dentes e tomei água. Sempre tem algum banheiro público que você consegue fazer suas necessidades. Isso é um negócio que é até bem simples. E felizmente hoje já sei que eu não vou precisar dormir na rua, porque eu recebi o convite do Vandrigo, que já foi mochileiro e já morou na rua também. Por isso ele me ofereceu comida e abrigo por 2 dias. Fui de ônibus até a casa dele e eu aprendi muito com a experiência dele. E ele já morou 5 anos na rua. Inclusive eu tive uma conversa que foi muito legal com ele sobre os muitos comentários que eu tava recebendo que eu não deveria ir tomar banho na casa de seguidores, que eu não poderia ficar aceitando comida e dinheiro dos outros, que isso não era ser morador de rua de verdade. E a resposta dele foi muito legal, que ele disse assim: pra falar isso tem que ser justamente alguém que não faz ideia do que é viver em situação de rua. No tempo que eu morei na rua, tudo que eu mais queria era que alguém me oferecesse um banho, um pouso na sua casa. Quem mora na rua não passa dificuldade porque quer. Assim como eu, que tô vivendo isso por 30 dias, mas é porque eu tô fazendo o meu trabalho. Se precisar passar fome, eu vou ter que passar. Mas se qualquer pessoa quiser me dar qualquer coisa, eu vou aceitar. E é exatamente isso que é ser morador de rua. Claro que não só isso, né? Mas acho que deu pra entender. Hoje também ganhei 2 picos de seguidores, que foi muito significativo. E depois de dormir na rua, hoje eu tive um lugar muito bom pra dormir. E no dia 13 eu tava me sentindo esgotado. Porém, eu tava num lugar confortável. Um dia que eu ouvi bastante música, caminhei ali pelo lugar que eu tava ficando, que era bastante bonito. Usei esse dia mais pra tentar me distrair um pouco, distrair a mente dessa loucura que minha vida tinha se tornado. Hoje eu tentei dar uma descansada. Pude ficar 2 dias na casa do Vandrigo, mas agora tá na hora de ir embora de novo. Voltei pro centro e lá primeiro eu ganhei um calzone de seguidores e depois eu ganhei um kit de uma garota. E foi incrível que no kit tinha escova de dente, pasta de dente, sabonete, todas essas coisas que eu já tinha mostrado na série que eu tinha. E ela me deu também um pote grande de plástico que eu não tinha lugar, então eu tive que abandonar pela cidade em algum lugar. E por mais que eu achei engraçado ela ter me dado as coisas que eu já tinha, eu joguei fora a minha escova e fiquei com a dela. Eu tô usando até agora. E eu achei diferente o kit que ela me deu, mas foi bem legal. Ela me deu um sanduíche de pasta de amendoim e um sanduíche de Nutella. E tava muito bom, então valeu, Duda. E agora eu tenho que começar a cumprir uma longa missão da saga de me tornar o melhor mendigo do Brasil, que é abraçar 30 moradores de rua. E eu comecei abraçando 2 hoje. Depois eu encontrei o Gregory, que foi um seguidor que me deu mais 30 reais. E por mais que o dia tava muito bom, eu não queria dormir na rua hoje. Só que eu tava sem lugar pra dormir até de noite. Porém, eu tive sorte que de noite um seguidor me chamou pra dormir no quintal da casa dele, numa barraca que ele disponibilizou pra mim. Por mais que eu dormi na barraca, eu tinha todo acesso à casa do Lucienzo, então pude comer à vontade lá e foi muito de boa. Já tô indo embora do quintal dele e teve outro seguidor que pagou a passagem pra eu ir até ele. Então eu fui do sul pro centro da ilha e esse seguidor me chamou pro norte da ilha. E além de hoje eu não tá conseguindo ônibus pro norte, e ele também parou de me responder. Então pela questão dos ônibus eu já iria ter que ficar no centro. Porém, se eu tivesse conseguido ir pro norte me daria muito mal, porque ele não tava me respondendo mais. E agora aconteceu uma pequena mudança nas regras da série, porque meu telefone estragou, eu acabei precisando comprar outro, e na compra de outro eu acabei tomando um golpe. Perdi R$ 1.250 que eu não tinha, porém essa não é a questão. A questão é, por isso que o saldo foi zerado. Tô por trás do mendigo drop. Eu decidi que todo o dinheiro ganho na série, metade vai ficar pra mim e metade vai ficar pra usar no saldo da série. E depois do dia 12 eu tinha até parado de aceitar pix de seguidores. Mas agora eu voltei, inclusive já recebi esses 2. Por isso consegui comprar um pastel. E agora eu vou tentar abraçar mais moradores de rua. E isso tá sendo difícil, porque muitos não aceitam conversar. E obviamente eu não posso só chegar e abraçar eles do nada. São pessoas, obviamente. Então eu tava com uma estratégia de conversar com eles, criar aí alguma confiança, pra no final sempre ser de boa eu pedir um abraço. Porque estava sempre demorando muito tempo. Eu sempre também precisava caminhar muito até encontrar alguém que aceitasse. Por mais que essa missão tá bem difícil, teve algo que me deixou bastante feliz. Eu não posso viver sem açúcar. E hoje, felizmente, eu não vou passar dificuldade sem lugar pra dormir. Porém, eu caminhei 6 km até a casa do seguidor que me convidou. Só que eu machuquei o joelho, então precisei de Uber Moto o final do caminho. Na verdade, com o Uber Moto eu não cheguei até a casa dele, mas eu cheguei perto e aí ele pagou um outro Uber Moto pra eu chegar de verdade na casa dele. Mas deu tudo certo, eu tive um lugar pra tomar banho e tudo perfeito. Nessa jornada eu tô meio que só aceitando tudo que vem. Foi assim que aconteceu algo meio estranho, porque eu tava cansado e o Anderson disse pra eu dormir na cama dele, no quarto dele. E eu estranhei, mas dormi. Acordei com o Anderson do meu lado. Enfim, mais tarde que eu, ele foi simplesmente dormir na cama dele, deitou e dormiu do meu lado. E foi estranho porque ele não tinha me avisado que iria dormir do meu lado.
Porém, esse foi um detalhe que depois só ficou engraçado, porque aconteceu que ele me chamou pra dormir no quarto do amigo dele que iria viajar pra São Paulo. Só que esse amigo dele perdeu o ônibus nesse dia. E como antes eu tenho uma cama de casal, então eu dormi na cama dele. Então foi por isso que a gente acabou dormindo na mesma cama. E nas próximas já vai ser no quarto do amigo dele, não vou precisar dormir com ele mais. Mas na casa dele eu tive comida, eu consegui lavar roupa, e a gente foi até numa cachoeira que era muito legal. E eu também preciso ir em uma igreja em cada cidade. Hoje é o dia de conhecer uma mesquita, que é uma igreja bem diferente. Inclusive lá tinha um árabe que não falava português, e é importantíssimo falar que ele quebrou 100% todo o estereótipo de agressividade que colocam sempre nos muçulmanos. Ele foi uma das pessoas mais gentis que eu conheci. E claro que ele até me deu sermões, porque eu, sem querer, acabei desrespeitando algumas vezes a religião. Por exemplo, quando eu entrei de tênis na mesquita, que é algo estritamente proibido e até desrespeitoso, porém eu fiz sem querer. E, obviamente, tomei um sermão. Só que foi um sermão com toda a educação do mundo. E eu literalmente tinha pisado num lugar sagrado para eles. E mesmo quando ele tava me corrigindo, ele foi 100% educado. Depois eu fui num restaurante popular, que eu achei a comida boa. Só que pra um restaurante popular, R$ 6 eu achei caro demais, por mais que eu paguei 4. E depois voltei de ônibus pra casa pra poder dormir o terceiro dia na casa do Anderson. No dia 18 eu tava extremamente cansado mentalmente. E foi um dia que eu usei pra reorganizar ideias. Eu precisei desse dia pra mim, fui na cachoeira sozinho. Só respondi algumas perguntas pra poder me livrar de ter que fazer um vídeo hoje. Mas eu precisei desse dia de descanso de produção da série. Tava com muito estresse acumulado. E agora já completei os 7 dias que eu precisava dormir em Floripa. Mas só amanhã eu avanço pra última cidade da série. Porque eu ainda não pedi esmola. Então fui até um mercado popular, que é o lugar que eu tô indo em toda essa cidade pra pedir esmola. Pra ter um padrão, que aqui a gente faz um trabalho científico, né? Porém, antes eu comprei alguns docinhos. É bem essencial pra mim. E após isso, fiquei pedindo esmola por 55 minutos. Só que aqui em Floripa eu não ganhei quase nada. Aqui tem muito morador de rua já. E o pessoal não gosta de forma nenhuma de dar esmola. Então isso não foi nada legal pra mim. E eu queria ficar pelo menos 1 hora ali pedindo. Mas fiquei só 55 minutos porque eu fui expulso também. Porém agora eu finalizei meus deveres em Floripa. Só ainda não tô pronto pra ir embora. Porque eu deixei algumas coisas lá no sul, na casa do Lucienzo, pra me desfazer de peso na mochila enquanto eu estivesse em Floripa. Porém como agora eu vou embora, eu tenho que ir lá buscar de novo. E além disso eu quero deixar outro agradecimento também especial ao Lucienzo. E quando eu tive todos os problemas com os bastidores, do golpe e dos outros problemas, eu tive um suporte muito importante na casa dele, tanto que só pra me desfazer de peso na mochila, eu com toda a confiança deixei as minhas coisas lá na casa dele. Mas agora tem que ir buscar, né? Voltei de ônibus pro sul da ilha. Já são 20 dias nessa jornada. Tenho que confessar que tá pesando bastante. Mais um dia que eu me senti bastante cansado. Por conta disso, eu acabei só conseguindo editar o vídeo muito tarde. Tava difícil fazer qualquer coisa. Eu fiquei horas deitado no chão, descansando e tentando me recompor pro próximo desafio. E eu acabei começando bem mais tarde do que eu esperava por causa disso, né? Mas que esse desafio é ir caminhando até a próxima cidade da saga. Então depois de me recompor como eu pude, caminhei 4 horas, descansei um pouco na rodoviária, caminhei mais 1 quilômetro e como tava tarde, eu tava bem cansado, resolvi dormir debaixo dessa ponte. Hoje eu tô no dia 21 dos 30 sendo morador de rua. Depois de sobreviver 7 dias em Gramado e 7 dias em Florianópolis, a última cidade da saga vai ser Balneário Camboriú. E como ontem eu comecei o desafio de ir de Floripa até BC caminhando, eu acabei tendo que parar no meio do caminho pra dormir e dormir debaixo dessa ponte. E sim, eu sabia que ali não era o melhor lugar pra dormir. Só como de noite já tinha começado a chover bastante e no outro dia iria chover ainda mais, eu imaginei que os perigos não iriam chegar em mim por causa da chuva. Eu admito que foi um problema na minha lógica. Por mais que logo depois eu vou ter uma experiência muito terrível, eu não encontrei só com perigos, teve um morador de rua muito legal que conversou comigo e me deu pão também. Porém, quando eu acordei, inclusive, eu tava comendo pão, vieram 2 uruguaios conversar comigo, e eles perguntaram por que eu tava dormindo na rua, e eu disse que eu tinha saído da casa de um amigo e que tava caminhando até Balneário Camboriú, só que eu não tinha dinheiro, então como eu parei no meio do caminho, eu não podia voltar pra casa dele e acabei dormindo debaixo da ponte. Eles acharam que eu era viciado ou que eu tava tendo algum problema que eu não tava contando, mas eu realmente tava falando a verdade. Só que era 2 uruguaios que moram na rua há 5 anos, eles não estavam acreditando no que eu tava falando. Como esses 2 uruguaios, eles eram mais novos, eles estavam brincando, estavam sendo legais, eu acabei confiando neles e depois de um tempo eu contei que eu tava gravando a série, que o meu trabalho é ser criador de conteúdo, mas que eu realmente estava vivendo isso de verdade por 30 dias. Eles entenderam, foram até bem de boa, só que eu tinha que seguir caminhando. Então eles ficaram lá debaixo da ponte e eu fui seguir pro outro lado.
Porém, quando eu deixei eles com certeza se combinaram e foram atrás de mim me chamando, eles pediram pra eu andar junto com eles. Só que nesse segundo encontro meu com eles já tinham mudado totalmente o tom. Eles começaram a me perguntar assim: cara, mas você não acha que isso que você tá fazendo aí de fingir ser morador de rua não é uma sacanagem com quem mora na rua de verdade? Eu tava até bem tranquilo, porque isso já tinham me perguntado várias vezes. E quando eu fui responder não, eu sempre tento ser o mais respeitoso possível. Também na minha própria vida eu já passei muita dificuldade. Então eu sei o que é passar dificuldade de verdade. Eu não tô me aproveitando de algo que eu não sei como é viver. Inclusive esse tema de morar na rua foi também porque eu não tinha dinheiro pra fazer alguma coisa melhor. Só que quando eu tava no início dessa minha resposta pra eles, um deles começou a tirar uma faca gigante da mochila e me disse: agora você vai conhecer o que é rua de verdade. Você vai passar tudo que você tem, senão a gente vai te esfaquear mesmo. E aí eu meio que entrei em desespero, só que eu comecei a tentar pensar muito rápido numa saída, porque eu simplesmente não podia perder minhas coisas. Inclusive eu não gravei isso, porque a partir do momento que eles apareceram pela primeira vez, eu já guardei meu celular. Ali era um lugar que eu sabia que eu tinha que me cuidar e eu realmente me cuidei. Só como eles tinham parecido da primeira vez legais, eu não tinha como saber que agora eles iriam me assaltar. Eu tava segurando uma sacolinha branca com chinelo e uma garrafinha de água. E outro uruguaio logo falou: isso aqui você já vai passar logo. E foi nessa hora que eu puxei a sacolinha e dei um grito. Tá, eu admito que não foi um grito legal. Não, por favor, não! E eles já estavam me cercando, tinha um no meu lado direito, outro no esquerdo. Só que eu aproveitei que eles ainda não tinham me agarrado e consegui sair correndo pelo meio deles. Eu pulei a barricada que tinha na pista e quando eu tava correndo pro outro lado, um carro quase me atropelou. E só tinha assim um carro. E por ele ter quase me atropelado, o uruguaio que tentou correr atrás de mim teve que esperar o carro passar para eu poder atravessar a pista. E foi esse carro quase ter me atropelado então que me deu essa vantagem para conseguir ficar na frente dele. E por mais que eu tava com uma mochila pesada e o uruguaio tava correndo atrás de mim sem nada, essa vantagem fez eu conseguir correr até um lugar seguro, que foi onde tinha um militar do quartel, então eu sabia que já nessa parte ele não ia conseguir mais continuar correndo atrás de mim. Inclusive foi só eu perceber que eu tava seguro que eu já tirei o telefone para conseguir gravar, pra passar a verdade, porque eu sabia que essa seria uma história que seria difícil das pessoas acreditarem. Tentaram me roubar, eles tiraram uma faca e eu saí correndo, então meu tênis voou. E aqueles tênis lá não são bons pra correr, então eu abandonei eles dois pra conseguir correr mais rápido. Mas realmente aconteceu exatamente como eu contei. E eu lembro que quando eu tava correndo do uruguaio, passou um filme assim de tudo que eu tinha passado na série. Como eu tava num lugar isolado, correndo, eu sabia que se eu fosse pego, eu provavelmente morreria. Mas no mínimo eu perderia tudo que eu tinha. Por mais que eu contei que eu tava correndo com a mochila pesada, eu não senti peso nenhum nas minhas costas. E também tudo que eu fiz foi no automático. Por mais que eu tava pensando numa saída, não tinha como planejar tudo que eu fiz, foi muito no instinto. E é um negócio que não parece natural, mas acabou sendo natural. Logo que eu comecei a correr, a alça da mochila soltou também. Normalmente eu pensaria, nossa, que merda. Nesse caso não, a mochila só soltou, só fiz assim, ó, rapidão. E continuei correndo, segurando ela, assim. Mas por mais que foi muito louco, também foi o pior sentimento que eu já senti na minha vida toda. Inclusive, depois que eu parei de correr, foi meia hora que eu praticamente não tava conseguindo respirar. Eu tentei ficar sentado, tomar água e respirar para conseguir me recompor, mas eu simplesmente não conseguia. Porém, passado mais ou menos meia hora, eu consegui melhorar um pouco, então voltei a caminhar. E uma das missões da série era abraçar 30 moradores de rua. Essa experiência com os dois uruguaios foi tão ruim que eu decidi colocar uma nova regra nas missões. Se eu quase morrer para conseguir completar ela vai ser automaticamente completa. E como os uruguaios eram moradores de rua que eu poderia abraçar, pode-se dizer que eu tava no meio de uma missão e como eu quase morri, agora eu não preciso abraçar mais outros moradores de rua porque essa missão tá completa. E depois disso ainda consegui caminhar mais 5 quilômetros. Só que eu acabei parando um pouquinho por causa da chuva. E quando voltei, eu percebi que tinha machucado meu joelho correndo. Porque era 8 da manhã quando eu saí disparado correndo dos uruguaios. Meu corpo, obviamente, não estava preparado para isso. E quando eu parei depois para descansar um pouco, eu já não estava mais conseguindo continuar. Porque aí sim eu senti a lesãozinha. Então eu decidi pegar um ônibus até a próxima cidade. Como eu não tinha muito dinheiro, eu comprei 1 quilo de açúcar para garantir que não iria faltar energia. E como eu já desisti da ideia de ir caminhando até Balneário Camboriú, eu fiquei a tarde toda esperando um seguidor que disse que iria vir me buscar na cidade que eu tava e me levaria até Balneário Camboriú. Porém, ele tava só me trollando.
Então depois de ficar umas 7 horas esperando ele, eu consegui uma carona paga e aí sim fui pra Balneário. E eu tenho que admitir que eu tô traumatizado. Por isso eu não quero de jeito nenhum mais dormir na rua. Foi por isso que o Anderson se disponibilizou a pagar uma estadia pra mim. E por mais que eu escolhi a mais barata de todas, eu aceitei. Então eu fui até esse hostel e consegui pelo menos dormir em um lugar mais seguro que a rua. Logo depois de sair do hostel hoje eu gastei R$ 25, mas foi em um investimento. Porque o Alan me prometeu que vai devolver esse dinheiro e ainda me paga mais R$ 10. E sim, parece burro ter emprestado dinheiro dessa forma. Só que hoje, quando eu tava no hostel, eu teria ficado a manhã toda sem comer se o Alan não tivesse me dado 2 pães. Então ele se mostrou ser muito legal, eu acho que ele não me daria um golpe. E hoje um seguidor pagou pra eu lavar roupa, e essa era a coisa que eu mais estava precisando agora. E adivinha, chegou na hora do Alan me pagar, ele não me pagou. Por causa disso, hoje eu fiquei só tomando água com açúcar. Até de noite, quando um seguidor me chamou pra casa dele pra tomar banho e comer arroz com ovo. Depois de dormir num Uno dentro de um estacionamento, porque um seguidor me deixou dormir lá. E como eu disse, eu posso dormir em qualquer lugar, mas que seja seguro, porque eu não quero mais de forma nenhuma dormir na rua. Por mais que eu ainda tenha que permanecer como sem teto por mais 9 dias. Hoje a primeira refeição do dia foi tarde, que eu ganhei de uma seguidora. E tá batendo um sentimento forte de vontade de voltar pra casa. Deixar essa vida que não é nada fácil. Principalmente porque quando eu comecei a viver os 30 dias, eu precisava de fazer muita visualização pra conseguir dinheiro. Mas adivinha, agora eu já fiz tudo que eu precisava, já bati as metas que eu tinha pra série. E eu tô continuando agora, não mais por necessidade, só por devoção a terminar o projeto. Porém, como hoje não existe mais necessidade, é muito mais difícil continuar. Porém, pelos fãs, obviamente, eu decidi continuar. E hoje eu fui na última igreja da série pra avisar também que esse ano vai voltar os reviews de igreja. Quando eu voltei pro estacionamento, o Vinícius tinha deixado uma pizza lá pra mim. Então, com certeza, melhorou muito meu dia. E assim finalizamos mais um. E graças aos seguidores, agora eu tô bem de dinheiro. Podia até comprar um cereal com leite. E depois eu investi pra ir até Floripa para completar uma das missões mais difíceis dessa jornada, que era conseguir dormir em uma mansão. Inclusive foi a mansão do Sem Groselha, do Victor. E ele faz um trabalho muito foda aqui no YouTube também. Mano, aqui é um condomínio que só tem mansão, tá ligado? Eu tô me sentindo muito fora do meu lugar natural aqui. Tô me sentindo muito fora da minha zona de conforto. Talvez mais até do que quando eu dormi na rua. Mesmo que eu fui convidado. Mas esse é um sentimento louco que prova que você pode chegar onde você quiser. O Victor me disse que me convidou porque eu apareci pra ele no Reels do Instagram e ele imaginou como que era difícil produzir esse tipo de conteúdo e me deu essa moral de poder ficar lá esse dia pra conseguir completar a missão mais difícil, que era dormir numa mansão. Enfim, eles foram incríveis. E de noite eu jantei o melhor hambúrguer que eu já experimentei na minha vida e depois pude dormir na mansão. Mas eu tive que sair de lá cedo porque o Victor já tinha que viajar e eu igual tinha que voltar pra dormir o próximo dia agora em Balneário de novo, porque eu preciso dormir 7 dias lá. Eu voltei caminhando até a casa do Anderson, que era perto lá da mansão, e foi lá que eu fiquei editando o dia 24. Ele até pagou um almoço gigantesco pra mim, e finalmente pude voltar pra BC. E por um milagre, após 3 dias, o Alan me pagou. Então quem diria que eu tive R$10 de lucro com essa operação, que foi emprestar dinheiro pra um cara foragido com 27 processos no nome. E hoje eu tô sem lugar pra dormir. Eu resolvi usar meu saldo, que dá pra pagar mais uma noite no hostel. Inclusive lá eles estavam fazendo um churrasco e eu consegui entrar lá no meio, comer de graça. Meio-dia eu já saí do hostel. E a minha energia de hoje ainda foi graças ao cereal que eu tinha comprado no dia 24. De tarde eu dei um rolê por Balneário, só que de noite começou a chover muito. E de novo eu tava sem lugar pra dormir, porque o Uno tava trancado. Mas eu ainda fiquei no mesmo estacionamento. E lá tinha um cara que agora tava dormindo em uma barraca. E ele me convidou pra dormir na barraca dele. Que aí eu me abrigaria da chuva e a barraca era pra 6 pessoas. Então deu pra dormir de boa lá. Além de que minha janta foi 2 miojos cru que eu ganhei dele. Hoje meu café da manhã foi umas 10 salsichas que eu ganhei do cara da barraca. Hoje eu também fiquei cuidando do estacionamento. Ganhei R$40 por isso. Quando eu tava na rodoviária editando vídeo, um seguidor me encontrou e me deu R$15. Eu caminhei tanto nesses 27 dias que meu chinelo quebrou. Só que lá no estacionamento eu consegui uma argolinha de chaveiro, então pude consertar o chinelo assim. E hoje eu encontrei o Nobari e o Luizinho Fotocópias. O que foi, digamos que engraçado. Aí galera, eu encontrei esse morador de rua aqui. Ele falou pra mim que tá fazendo vídeo sendo morador de rua. Mas eu acho que ele é só um pobre, coitado. Aí eu chamei ele pra sentar na minha canga.
Sigam ele. Isso, ele me encontrou comendo areia na praia. Aí eu comi o cu dele. Toguro, ouvi falar que você torceu suas bolas. Mas não se preocupa, Julião. Aqui tem outro projetinho pra você. E pra quem fala que TikToker não pode ir pra praia, eu vim aqui quebrar esse paradigma. TikToker vai sim pra praia e vai bugar tudo. Vamos comigo. Mendigo? Sim, eu tô comendo. Mendigo sem shape? Em Balneário não pode mendigo sem shape. Vaza da minha praia, mendigo maldito. Eu só queria comer areia. Mendigo maldito. E depois de 2 dias sem banho, eu consegui tomar banho também. E depois ganhei uma pizza de um cara no Instagram e fui dormir cedo, porque eu tava extremamente cansado lá na barraca. Eu dormi umas 6 horas no máximo, porque não tinha nada entre mim e o chão, então, pô, tava muito duro dormir lá na barraca. E hoje eu pude dormir melhor dentro do Uno, porque o dono abriu pra mim de novo. Agora, finalmente, eu vou abandonar o estacionamento permanentemente. E, pô, por mais que agora eu tô com o melhor saldo da série, até a regra de eu só poder usar 50% do dinheiro já foi desabilitada. Porém, justamente por hoje eu não tenho mais a necessidade de, pô, viver essa vida e agora tá chegando na reta final. É isso que, sinceramente, está me deixando bastante pra baixo. Essa série já deu tanto trabalho e agora tá chegando na reta final. Por isso que hoje eu passei o dia todo praticamente tentando um lugar pra ficar, mas não consegui. Então a última alternativa foi eu pagar mais, mas voltar ali pro hostel que eu já tinha ficado. Assim, completando os 7 dias que eu precisava dormir em Gramado, chegando mais perto de poder finalizar a série. E como eu já dormi os 7 dias em Balneário, e Balneário é a cidade mais cara do Brasil, eu não quero finalizar os 30 dias aqui, por isso que eu tava tentando ir pra Floripa, quando um seguidor me ofereceu R$200 por dia pra eu ficar descalço. E agora só tem mais 2 dias da série. Então eu comecei hoje já ficando o dia todo descalço. A pior coisa que aconteceu foi eu queimar um pouquinho meu pé, que o chão tava muito quente e eu pisei numa bituca de cigarro também. Mas por R$200 eu faria até de novo. Eu fui pra Floripa e dormi de novo na casa do Vandrigo. Eu sei que eu poderia ter dormido literalmente na rua de Balneário Camboriú. Mas eu nunca vou mentir pra vocês. Todas as vezes que eu disse que eu dormi na rua, eu dormi de verdade na rua. Agora que eu tô traumatizado em dormir na rua e não quero realmente dormir na rua, eu não vou dormir na rua, mas eu também não vou mentir pra vocês que eu dormi na rua. E finalmente chegamos no último dia. Hoje eu comprei o café da manhã na casa do Vandrigo. E eu tô voltando pra Balneário Camboriú porque eu recebi um convite pra completar a última missão da série, que é andar de lancha. E graças ao Dudu eu vou poder completar essa missão. E ele me chamou também pra dar um rolê de jet ski, só que eu não achei que ele iria me deixar andar. Eu nunca tinha pilotado, mas pude pilotar uma meia hora de jet ski. Isso foi um negócio bastante emocionante, porque foi muito legal e foi exatamente no último dia da série. Enfim, foi muito legal. E ontem também uma seguidora tinha me mandado dinheiro para eu experimentar McDonald's pela primeira vez. E agora a última coisa que eu preciso fazer é pedir esmola em Balneário Camboriú, que eu fiz isso em todas as outras cidades. Porém, para minha surpresa, eu fui expulso muito rápido. Eu não achei que seria expulso, porque lá normalmente tem índios que ficam lá vendendo coisa na frente ou pedindo dinheiro. Mas comigo, que não sou índio, sou mendigo, eu fui expulso. E por isso acabei não ganhando nada. E foi assim, não ganhando nada, que finalizamos a série. Depois eu continuei caminhando descalço até um hostel. Dessa vez encontrei um mais baratinho. O hostel era horrível também, mas enfim, é só a última noite. E 2 coisas, eu consegui completar todas as missões para me tornar o melhor mendigo do Brasil. E por mais que eu já expliquei aqui no primeiro vídeo, o melhor mendigo do Brasil é um título que obviamente eu inventei, mas é uma metáfora para você se tornar o melhor que você pode se tornar em qualquer coisa. No que você quiser, no que você achar certo. Porque quando eu comecei a série, pouquíssimas pessoas me apoiaram. Pouquíssimas mesmo. Antes de viralizar muitos vídeos, pouquíssimas pessoas me apoiaram. Mas eu sempre acreditei no meu trabalho. Foi isso que me fez continuar. Eu vivi independentemente das críticas. É só a prova que às vezes o que você precisa para conseguir mudar de vida é se tornar mendigo. E no final é isso que é ser o melhor mendigo do Brasil. Mas agora também é um momento muito esperado. Como eu tenho esse título importantíssimo, eu consigo agora eleger qual que é a melhor cidade do Brasil para ser mendigo. E pela minha experiência foi Balneário Camboriú, porque lá eu consegui voltar pra casa. Eu fui na casa de passagem que eles têm lá, disse que eu tava em situação de rua e que precisava voltar pra casa e eles pagaram a passagem. Então eu vou deixar o ranking aí, porque no futuro eu posso estar avaliando outras cidades também. Mas por agora MD30 acabou.